Fala pessoal, cá estamos em Nova York, mais precisamente no Brooklyn. Vocês estão vendo aí, ó, a ponte do Brooklyn. Mas a gente não veio falar do ponte do Brooklyn não, é só pra gente aproveitar o cenário Quem tem mesmo. a ponte da Capunga lá em Recife, vai em Brooklyn. Porra. Mas olha pra isso. Falar um pouquinho de seleção brasileira. E aí, o que achou? O que você gostou, não gostou? Acho que é muito importante a gente falar sobre esse atual momento da seleção brasileira, né? Um empate, uma vitória, mas e aí? É falar do segundo jogo. O primeiro jogo, o Brasil a gente sabe que não foi bem, né? Marrocos foi melhor do que o Brasil, só que Marrocos não sabe fazer uma coisa que é gol, não sabe fazer gols. Uma equipe goleadora, está 30 jogos invictos, 31 jogos invictos, com mérito, tem uma ótima seleção e foi melhor do que o Brasil, né? O Brasil no segundo tempo melhorou um pouco e falar agora desse segundo jogo, a gente esteve junto vendo esse jogo do Brasil. Bom, primeiro tempo o Brasil mandou no jogo 3-0, né, e se criou uma expectativa de uma goleada maior. Claro que a gente sempre espera mais, mas no segundo tempo houve uma queda enorme. A gente está aqui, nós dois está caminhando na rua e os torcedores, aí fica aquela incógnita, que o Brasil aquece o primeiro tempo, é o segundo, entendeu? Então eu acho que o Brasil fez a sua parte, quer ganhar e a equipe pegar confiança, mas não fez, nos dois tempos não fez um grande jogo. Se fosse dar uma média, você daria 5, por quê? Bom, ótimo no primeiro tempo e muito bom no segundo tempo. Mas o que aconteceu com a seleção brasileira para cair tanto em rendimento? Vamos lá. Primeiro tempo o Brasil jogou bem, uma análise minha, vi que o Casemiro em muitos momentos muito próximo do sistema defensivo da seleção brasileira, né? E abre-se um espaço no meio de campo. Como sofremos diante da equipe do Marrocos, se tivesse uma qualidade maior a equipe do Haiti, iríamos sofrer do mesmo jeito. Mas, assim, o primeiro tempo, muito bom. Muito bom não, vou te falar. Primeiro tempo bom. 3 gols, 2 do Matheus Cunha, né? Para mim, melhor jogador em campo também. Mas, assim, o que achar desse Brasil do segundo tempo? Porque muda drasticamente, né? E muda o que me assusta muito. Eu não sei, eu acho o seguinte, que as pessoas que estão ajudando o Ancelotti, eu acho que tem que conversar com ele. Você participa de um grupo, você tem que falar das coisas. Não gostei. A entrada de alguns jogadores fora de posição. Martinelli fora de posição. Totalmente fora de posição. Perdemos o meio campo, a Alisson fez 2 grandes defesas. Quer dizer, de uma hora para outra muda. Eu sei que tem que testar todo mundo. Testa dentro da sua posição. Matheus Cunha, no primeiro jogo, ele entra contra Marrocos. Para marcar Hakimi, porra. Ele entrou de ponta para marcar Hakimi. Aí desse jogo, joga um pouco adiantado, que é a sua posição. Ele joga como falso 9, né? E na seleção, em alguns momentos, ele desce para marcar esse primeiro volante. E digo mais, esses jogos fracos, tu pode testar. Jogo grande, quando tiver mata-mata, volta para casa. Não ganha não, meu irmão. É isso que eu tô te falando. O time do Brasil, eu gosto, jogou um bom primeiro tempo, mas não dá para estar inventando muito, não. Posições que pessoas que não jogam. O Martinelli na Inglaterra, ele é ponta. Jogou por dentro, não? Por dentro, como segundo volante quase. Não é a função dele. E tomou sufoco do Haiti, é foda. Nem à toa que no segundo tempo o melhor jogador em campo foi o Alisson. Exatamente. Fez 2 baitas de uma defesa, teve, enfim, o Brasil sofreu muito, né? Muito. Você não pode ter dificuldade contra Haiti. Aí a gente fala, melhorou. Pô, se não melhorar contra Haiti, a gente vai melhorar contra quem? Tem que respeitar. Do outro lado tem 11 adversários, 22 adversários que você tem que respeitar. Mas fora isso, pelo amor de Deus, né, você precisa ter uma consistência tática no jogo. É isso que eu digo. A Espanha, eu vi jogando, gol de 4-0, tá? Mas mantém o nível. O Brasil não mantém o nível. O entrosamento do Brasil, ele não é bom. O Brasil pode ser campeão? Pode, jogo a jogo, mas precisa melhorar ainda muito. Precisa melhorar ainda muito, simplesmente, que é o coração do futebol, o meio campo da seleção brasileira. Ainda não deu liga. Ainda não deu liga. A gente está falando de... foi nos últimos 2 jogos. Paquetá, Bruno e Casemiro. Bruno Guimarães e Casemiro. Né? Eu acho que a seleção brasileira ela precisa ser mais forte no meio de campo. Forte. Né? E mesmo esse meio campo, pelo menos jogou bem no primeiro tempo. Tem as mudanças, cai de produção. Mas mesmo assim precisa ter mais qualidade de jogo. Precisa ter mais qualidade de marcação. Alguns momentos tem buraco no meio campo. Alguns momentos erra muito passe. Mesmo esses jogadores, né? Mas enfim, ele está mantendo uma base do meio, é essa que ele vai manter, né? Qualidade eles têm,
qualidade eles têm. E é jogo a jogo. O Brasil é jogo a jogo. Não dá para apostar. Não dá. Porque é muito sobe e desce. Quando você pensa que vai manter uma constância. Não. Né? Primeiro tempo da gente, os primeiros 30 minutos com o Marrocos, ficamos na roda. Porra, respeitar, tinha 29 jogos invicto. Agora são 31. Time bom, que não é goleador. Mas não dá para ficar na roda como a gente ficou naqueles 25, 30 minutos do primeiro tempo. A gente ficou simplesmente na roda. E expectativa agora diante do jogo da Escócia, né? É buscar os 3 pontos, porque senão vai pro México, viu? Se for segunda a gente vai pro México, espero que não. Manter a base do primeiro tempo. Vini Júnior, Matheus Cunha, a gente não vai ter mais o Rafinha, né? E ele pretende colocar Rafinha, Vini Júnior e o Matheus Cunha. O Matheus Cunha não vai jogar. Matheus Cunha não, o Rafinha não vai jogar. E aí, meu irmão, tem que ver. Seria... Eu colocaria Luiz Henrique. Tem mais experiência. O Rayan é um baita jogador, tá? Eu até esperei que o Luiz Henrique entrasse no jogo no lugar do Rafinha. Isso não aconteceu. Mas eu acho que ele não vai fazer botar o Rayan. E olha que pra mim o Rayan é uma grata surpresa. Um jogador que tem muita qualidade. Não é à toa que fez muitos gols o Hendrick no futebol inglês. Né? Mas assim, acho que o momento é do Luiz Henrique. Né? Muito. E a gente fala muito dos jogadores jovens que o Brasil tem para uma próxima Copa do Mundo vai ser fundamental. Essa experiência de Copa do Mundo, né? Vini Júnior muito bem, buscando o jogo. Enfim, vamos esperar. Aquele time do primeiro tempo, bem postado, errar menos passe, eu acho que dá pra gente fazer um bom jogo contra a Escócia. Então, pessoal, fiquem ligados, nos sigam aí nas redes sociais. Por favor, senhor Trairinha, bota aí nossas redes sociais. Vamos embora que tem muito conteúdo para vocês. Valeu? Tamo junto. Valeu, galera.